foi infantil, irmão. Eu não sou nem doido de cantar algo na atualidade, né? Vamos cantar infantil também. É, Batista? Não é que a gente seja antigo, né, Batista? Não é isso, né? É. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada
cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para a Balacandaraça. Agora veria quem? Veria o Senhor frente a frente. Capítulo número 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 4. É tanto livro que dá para cantar, né, Wagner? E faltaria tempo, né? É, Jéssica? A porta da salvação.
aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos ou João Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, latoeiro, causou-me muitos males, que isto não lhe seja imputado, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque muito resistiu às minhas palavras, ou às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira audiência, na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse pregada a todos os gentios a palavra do Senhor, e eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Priscila, ou a Prisca, e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Elino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Antes de você fechar sua Bíblia, volta uma folha para trás aí. Vai no capítulo 1, no versículo 15 desse mesmo livro. Eu tenho que correr aqui, irmão. Versículo 15 do capítulo 1. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Frígio e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas das vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e o quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Irmãos, eu vou ser bem breve aqui. Vou tentar encurtar essa mensagem o máximo que eu puder. Essa mensagem eu já preguei ela algumas vezes. E eu confesso que nessa noite eu tinha outra mensagem para pregar nessa noite. Mas como não sou eu quem dirige o culto, e sim o Espírito Santo, com certeza ele tem o endereço certo para falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Olha para cá, eu preciso da sua atenção aqui. Paulo escreve 3 cartas endereçadas a Timóteo, pastor Luiz. A primeira carta é quando Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso, que é a carta aos Efésios. As outras 2 cartas, Wellington, são as cartas que levam o próprio nome do seu filho na fé, Timóteo. Essa é a última carta que Paulo escreve. Das suas 13 cartas paulinas, essa é a última carta que Paulo escreve. Cláudio, essa carta que ela é conhecida como a carta da saudade, ou a carta da lembrança. Essa carta aqui, ela não foi escrita num lugar qualquer. Essa carta aqui, ela não foi escrita sobre uma mesa. Ela não foi escrita sobre um quarto com luzes, com um lampião, com arma do lado, não. Essa carta Paulo escreve de dentro de uma prisão. Não era uma prisão qualquer. Paulo escreve, Wagner, de dentro de uma masmorra. Paulo é preso 2 vezes em Roma. A primeira vez que Paulo é preso em Roma, Paulo é preso por um motivo religioso. Já nessa segunda vez que Paulo é preso por um motivo político. A primeira vez que Paulo é preso em Roma, Paulo ele sai da prisão direto para a obra missionária. Já nessa segunda vez, não. Paulo ele sai direto para o seu martírio. Porque quando
animais, fezes dos próprios soldados romanos. Tudo que é sujeira passava por aquele meio. É ali onde Paulo está. Então, por que Paulo começa a falar assim: olha, Timóteo, venha antes do inverno e traz a minha capa que eu deixei em Troade? Por que Paulo fala isso, igreja? Se nós voltarmos à história lá no livro de Atos, Paulo vai estar pregando na sua última ceia. Porque Paulo, acontece um episódio ali, pastor Luiz, que quando Paulo está pregando, cai um jovem na janela por nome Eutico. Aquele jovem cai na janela e Paulo está ministrando um culto. O culto está tão fervoroso, o calor está tão intenso, que aquele jovem acaba dormindo e ele cai lá embaixo. Paulo, ele desce, socorre aquele jovem, levanta aquele jovem e ele volta a terminar a Santa Ceia. É a última ceia que Paulo está participando. Ei, hoje pode ser o nosso último culto aqui essa noite. Hoje pode ser o nosso último encontro aqui essa noite. Porque as trombetas breve podem soar e nós subiremos ao encontro dele nos ares. Paulo está pregando lá em Troade. De quem que era essa casa? É por isso que Paulo fala assim: ó, quando vieres, traz a minha capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Carpo foi um judaizante que se converteu numa pregação de Paulo. Agora Carpo inaugura uma pequena igreja na sua casa, no cenáculo, no terceiro andar da sua casa. Só que quando Paulo está ali pregando, ele fica sabendo da perseguição que está acontecendo em Roma. Paulo sai tão correndo dali, que a Bíblia fala que ele navega para uma cidade chamada Assos, e dali ele vai tentar socorrer os nossos irmãos que estão lá em Roma, perseguidos por Nero. Nero era um homem tão terrível, que se eu contar algumas particularidades para vocês aqui, vocês podem achar que é coisa da minha cabeça, ou é coisa que inventaram. Não. A perseguição estava tão cruel naqueles dias, que a história conta que Nero era um homem tão terrível, com sangue nos olhos, que ele manda matar sua esposa, próximo do 8º mês de gestação, e ele mata a sua esposa e a criança do seu ventre. Nero manda executar todos da sua família. Nero pegava os nossos irmãos, abria a sua carne ao meio, pegava um pedaço de carne de animais, costurava na carne humana e dava para os leões comer. Segundo um historiador chamado Tácito, Nero pega os nossos irmãos. Hoje é muito fácil a gente ser crente, né, irmãos? Pega os nossos irmãos, jogava dentro de um picadeiro cheio de touros ferozes, para ali serem pisoteados até a morte. Criancinhas eram engolidas vivas por inteiro pela boca de um leão. Nero era um homem tão terrível que ele pega os nossos irmãos, amarra nos postos do jardim da sua casa, e ali coloca como uma cera inflamável e ateia fogo, para que se fizesse lamparinas humanas, simplesmente para encandecer e clarear o seu jardim. Manda executar todos da sua família. Nero tem relações com a sua própria mãe, e depois disso ele executa a sua mãe. Era um homem terrível, era um homem diabólico. Os nossos irmãos estão sobre a arrogância desse homem. Os nossos irmãos estão presos à maldade desse homem. Quando Paulo fica sabendo disso, Thelma, Paulo navega até Roma. Só que quando Paulo chega lá, Satanás levanta um tal de Alexandre Latueiro. Já ouviu falar desse camarada? Satanás levanta um tal de Alexandre Latueiro. Esse Alexandre Latueiro, segundo alguns estudaram, falam que foi esse Alexandre que entregou Paulo para a guarda romana. Irmãos, na nossa vida, olha para cá, na nossa vida, na nossa caminhada, nós sempre vamos ter que conviver com os Alexandres Latueiros. Aprenda isso essa noite. Nem todo o nosso caminho vai ser rosa. Sempre vai ter alguém que vai ser a pedra do nosso sapato. Conhece alguém assim? Ou você acha que todo mundo te ama? Ô filha, acho que todo mundo ama você. Irmãos, não, acho que todo mundo te ama. Aqui na igreja, irmão, é hipocrisia da nossa parte. Olha pra cá, você acha que todo mundo me ama, irmão? Se nem Jesus agradou todo mundo, imagine eu com a viola, irmãos. Na nossa vida nós vamos ter que conviver com os Alexandres Latueiros. Eles fazem parte da nossa caminhada. É por causa deles que nós caminhamos. É por causa deles que nós prosseguimos. É por causa deles que nós levantamos força da onde nós não temos para prosseguir a caminhada. Para mim correr aqui, Paulo agora é preso em
Roma. Quando Paulo é preso, os nossos irmãos ficam à deriva. Nero pega os nossos irmãos e manda executar com morte de cruz. Dos 14 bairros que tinham em Roma, meu amigo Fernandes, 10 são tomados pelo fogo que Nero manda atear fogo. Restam 4 bairros, um desses bairros era os bairros dos nossos irmãos. A história conta, pastor Luiz, que num só dia, Nero manda crucificar mais de 1.500 irmãos nossos. Faltou madeira em Roma para fazer cruz. Nero agora sobe na Torre de Mecenas, no cume do Palatino, tomando vinho e tocando lira, vestido como um ator de teatro. Ele fica vendo Roma sendo devastada pelo fogo. Paulo está preso. Paulo tenta socorrer os nossos irmãos, mas não consegue. Ele também está em apuros. É de dentro dessa prisão que Paulo escreve essa carta. Timóteo, traz a minha capa, vem antes do inverno. E aí ele começa a dar nome para algumas pessoas. Olha, Lucas está aqui, mas eu não pude me encontrar com ele ainda. Se você vê Marcos, traz-o contigo, porque ele é muito útil para esses dias. O que eu não posso fazer aqui, eu posso confiar para ele. Timóteo, quem eu achava que estaria aqui comigo não está. Fígelo e Hermógenes me abandonaram. Fígelo e Hermógenes eram os meus obreiros. Timóteo, quando eu estava no culto, Fígelo e Hermógenes eram os primeiros que chegavam, arrumavam tudo, deixavam tudo arrumadinho. Fígelo muitas das vezes ficava na porta, Hermógenes ficava cuidando dos carros. Fígelo terminava o culto, limpava toda a igreja. Eram os meus obreiros. Quando eu dobrava o meu joelho para orar, Timóteo, eram os mesmos que estavam do meu lado orando. Mas quando souberam da minha prisão, se envergonharam e deram no pé. Demas, Timóteo, Demas não estava formando ele, eu estava forjando ele um grande obreiro. Mas quando soube da minha prisão, preferiu voltar para o mundo. Em outras palavras, se fosse hoje, preferiu voltar para as baladas, preferiu a fazer o que não devia. Era conhecedor da verdade, mas voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se prostituir, voltou a fazer coisas que não devia. Demas ia ser um baita de um obreiro, mas ele se envergonhou quando soube que eu estava preso. Ô irmãos, você está achando que todos aqueles amigos que você tem no Facebook são realmente os seus amigos? Você está achando que aqueles milhares de seguidores que você tem no Instagram são realmente os teus amigos? Você está achando que todo mundo que bate nas suas costas e diz assim, tamo junto, é teu amigo? Achando que todo mundo que te abraça e fala assim, conta comigo, realmente é teu amigo?
Mas tem um amigo, esse não te deixa na mão. Tem um amigo que não abre mão da tua vida. Tem um amigo que não abre mão de você. Tem um amigo que não te deixa na mão. Irmãos, repare que Paulo está tendo uma crise de tristeza, uma crise de solidão. Olha, Timóteo, eu já combati o bom combate. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu fiz tudo o que eu podia fazer, e a carreira está acabando, eu vou guardar a minha fé. Olha, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada. Vem depressa, Timóteo. Irmãos, olha para cá. Quando Paulo acha que está sozinho naquela prisão, quando Paulo acha que não tinha mais ninguém por ele, sai um homem da Turquia, na Ásia. Irmãos, esse homem ele cruza o oceano, ele chega até na Europa, em Roma, e a Bíblia fala que ele procura Paulo diligentemente. Em outras palavras, ele procura Paulo com muito cuidado. Era como se ele chegasse nas pessoas assim, pastor Luiz, e falasse assim: por gentileza, eu posso falar com você? Você conhece um cidadão chamado Paulo? As pessoas, muitas por medo, não respondiam: não conhecemos. Ele ia mais uma vez de porta em porta: olha, vocês conhecem Paulo? Paulo era aquele antigo Saulo que perseguiu os cristãos. Não conhecemos, não. Por quê? Medo de Nero. Procurava cuidadosamente, até que eles encontram Paulo. Paulo está preso. Levam esse homem até onde Paulo está. Eu imagino um guarda romano chegando na porta daquela masmorra. A masmorra geralmente era um lugar. Quantos aqui tem porão na sua casa? Tem que descer com uma escada assim. Era como se fosse um porão, só que um lugar terrível. Aquele guarda romano bate na porta e dá um grito para Paulo: Paulo, apóstolo dos gentios, tem visita para você. Paulo, amarrado pelos pés, pelas mãos, ele dá uma ajeitada no seu cabelo e ele começa a pensar: quem pode ser? Frígio e Hermógenes me abandonaram. Lucas não é, porque está com Priscila e Áquila. Marcos não deu tempo de ele vir ainda. Demas voltou para o mundo. Quem pode ser que vem me visitar? Quem pode ser que está aqui me visitando? Quem me visitaria numa situação dessa? Pelo sombrear das luzes daquele lugar escuro, aquele homem vai descendo. Ele fica olhando e escutando os passos daquele homem descendo. E ele pensando consigo: Paulo, quem pode ser? Quem pode ser? Quem pode ser? Quem pode ser? Quando aquele homem chega frente a Paulo, eu imagino que Paulo deve ter aberto aquele sorriso colgate. O seu rosto brilhou de alegria. E ele fala assim: você aqui? Irmãos, olha para cá. Quem faria isso por mim e por você? A ponto de cruzar um oceano simplesmente para nos dar um abraço. Quem faria isso por mim? Quem faria isso por nós, Wesley? A ponto de cruzar um oceano. Irmãos, a gente já reclama de orar por alguém. Olha Deus falando aí.
amigos de verdade te levam para perto de Jesus. Quem faria isso? Quando aquele homem chega frente a Paulo, Paulo sorri para aquele homem, e aquele homem diz assim para Paulo: ô meu pastor, achou que eu iria te abandonar aqui? Depois de tudo que você fez pela minha casa? Achou que eu iria te esquecer aqui nesse lugar? Ei, irmãos, tem horas que a gente esquece quem um dia foi Paulo na nossa vida. Tem horas que a gente esquece quem um dia nos estendeu a mão. Ô Carol, olhando você aqui, eu me lembro do teu pai. Quantas vezes aquele homem me estendeu a mão? Presbítero Eliseu Miranda. Quando eu me acidentei, foi um dos primeiros que chegou lá em casa. Pastor Luiz foi lá me visitar. O presbítero Eliseu foi lá me visitar. Tem horas que a gente esquece que um dia foi Paulo na nossa vida. Quantas vezes Ronaldo e Thelma já foram Paulo na minha vida? Quem faria isso comigo com você? Quando aquele homem olha para Paulo e fala assim: achou que eu iria te esquecer aqui, meu pastor? Quem era esse homem? É um homem que só cita o nome dele 2 vezes na Bíblia. Um homem chamado Onesíforo. É esse homem que foi visitar Paulo. Tem horas que a gente esquece quem um dia foi Paulo na nossa vida. Mas também a gente esquece quem um dia foi Onesíforo na nossa vida. Já ouviu falar da corrente do bem, irmãos? Assim é a nossa vida. Nunca se ouve, já estou encerrando, nunca se ouve em pleno século XXI uma igreja tão machucada e dividida como a igreja de hoje. Não estou falando aqui da igreja Socorrinha Aracê, estou falando de igreja no âmbito geral. Nunca crentes saíram da igreja por causa de crentes. Irmãos abandonando a fé por causa de irmãos. O meu e o seu papel como igreja é estender a mão. Aonde que você vê na Bíblia Jesus derrubando alguém? Eu só vejo Jesus levantar. Onesíforo, você está aqui? Sim, pastor Paulo. O senhor acha que eu me esqueci quando o senhor passava lá na minha casa? Olha o que diz no versículo 15 do capítulo 1. O Senhor, no 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas das vezes me recreou. Irmãos, você sabe o que significa essa palavra recreou? É a mesma palavra da etimologia recreio. Tem professores aqui no nosso meio? Justo? Já se funcionou? Não? Tem mais professor aqui no nosso meio? Não? Só Jus mesmo. Você é professor, não é Jus? Jus. Recreio. Na escola que você dá aula tem recreio? Tem. Quando toca o sinal, irmãos. É assim o sinal, filha? É assim o sinal? Quando toca esse sinal, irmãos, o que a gente entende? Que primeiro é o recreio. Momento de dar uma pausa para a cabeça. Alguns vão passear no pátio com os amigos, com os colegas. Alguns fazem uma rodinha, ficam brincando, jogando, sei lá o que, conversando. Alguns preferem jogar bola, jogar ping-pong na nossa época, né, vai? Alguns iam para a fila do lanche, que é o caso do pastor Ronaldo, e ainda repetia 2 vezes. Quanto mais 3 vezes repetia o lanche. Coisa boa, né, irmão? Época do quick com bolacha, lembra? Macarronada. Eita, saudade da escola. O que mais que tinha, pastor Luiz? Tabule. Rapaz, essa era a tua época aí.
Deus não vai deixar você sozinho. Deus vai colocar um adesivo para te socorrer. Deus vai colocar alguém para te socorrer, para te ajudar. Mas você não vai morrer sozinho nessa noite.